A paz de Jesus esteja em seu coração. Gostaria de meditar com vocês hoje sobre as 9 bem-aventuranças do Sermão da Montanha, que está em Mateus, capítulo 5, versículos de 1 ao versículo 12. Vamos lá? As bem-aventuranças. Ao ver as multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele. Então, abrindo a boca, ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres no espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, pois eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros no coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois deste modo perseguiram os profetas que vos precederam. Jesus Cristo coloca para nós 9 bem-aventuranças. E ele coloca para nós estudar e meditar nas bem-aventuranças. A primeira ele diz: bem-aventurado os pobres no espírito, pois deles é o reino dos céus. Então eu perguntaria, o que é bem-aventurados pobres no espírito? Pobre no espírito quer dizer aqueles que têm a humildade de sentir que precisa de Deus. Pobre no espírito é aquele que se sente indigno de ser filho de Deus, mas se sente amado por ser considerado seu filho. Os pobres no espírito são aqueles que têm a humildade de dizer para Deus: eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor. Esses são os verdadeiros pobres de espírito. Quem são, então, os ricos de espírito? São aqueles que se sentem que não precisa de Deus. E esses são complicados. Que tem um espírito rico de orgulho, rico de vaidade, rico de poder, dinheiro e fama, e não se sente pobre espiritualmente para buscar ajuda a Deus. E ele disse, o Senhor disse que esses que o buscam, que se sente necessitado dele, terão como herança o reino dos céus. Segundo, bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Esse chorar aqui não é porque chorou a perca de um irmão, de um amigo, de alguém, de um parente, mas é aqueles que choram buscando em Deus conforto para alívio da sua dor, das suas enfermidades, dos seus problemas, das suas dificuldades.
aqueles que choram por amar a Deus de tamanha maneira que se sente indigno e chora por não agradar tanto a Deus como deveria. Esses que choram porque têm Deus e querem Deus cada dia, esses serão consolados pelo próprio Senhor. Terceiro, bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. O que quer dizer os mansos? Aqueles que buscam a justiça em Deus, aqueles que sabem solucionar os problemas com calma e tranquilidade, aqueles que não correm atrás de grosserias, que tratam as pessoas grosseiramente, que tratam as pessoas com ignorância, com altivez, aqueles que sabem amar a Deus e sabem amar o próximo com carinho e amor, e evita maltratar o próximo porque é seu irmão. Esses são os bem-aventurados, os mansos, que sabem até na bronca ser manso para dar uma bronca ou para corrigir o próximo. Mansos, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Sede de justiça. Sede e fome de justiça. O desejo de ser justo com o próximo. O desejo de ser justo com o irmão. O desejo de ser justo com alguém da família, com os mais necessitados, com a comunidade, com o grupo, com o ministério, com a pastoral. O desejo de ser justo, fazendo aquilo de acordo com a vontade do Senhor. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Esses que têm sede de serem justos, o próprio Senhor vai saciar, tenha certeza disso. Bem-aventurados misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. É fácil ser misericordioso com o próximo? É fácil ter misericórdia com o próximo? Não é fácil. Às vezes a gente, quando vê um erro no irmão, por qualquer coisa que o irmão faz, às vezes a gente, taca a lenha nele. Exclui do grupo, exclui do ministério, exclui da pastoral, porque esse irmão fez isso de errado. Se na hora que ele errou, você não der a mão para levantá-lo, ele vai continuar caído na sarjeta. Esse é o grande mal, às vezes, de muitos cristãos, de não ser misericordioso com o próximo. Enquanto o irmão não tem nenhum defeito, eu não vejo nenhum defeito dele, nenhuma falha, eu quase dou o altar para ele. Quase é um santo de altares. Mas na hora que descobrimos que o irmão tem falha, que o irmão erra, buscamos excluí-lo e afastá-los do nosso convívio. Isso é pecado. Bem-aventurados misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. A partir do momento que eu sou misericordioso com o próximo, mesmo ele não valendo muita coisa, Deus também me retribui suas misericórdias. Isso é muito importante para nós. Que ninguém seja afastado da igreja, da comunidade, dos movimentos pastorais, ministério, por causa das falhas, mas que seja acolhido e trabalhado para vencer suas batalhas. Bem-aventurados os puros no coração, pois eles verão a Deus. A pureza do coração, não pensar maldade do próximo. Quantas vezes a gente pensa maldade das pessoas? Precisamos ter um coração puro, gente. Eu preciso ter um coração puro. Você precisa ter um coração puro. Um coração que evita projetar maldade e ver maldade nas pessoas. Ter um coração puro, um coração que pensa com amor e com carinho para com o próximo.
Isso é ter um coração puro. E esse que tem um coração puro tem a graça de ver a Deus no futuro. Bem-aventurados que promovem a paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Você busca semear a paz, criar a paz. Você é um cristão, ou nem falo se não for cristão, não tem problema, mas você é capaz de criar paz no seu meio, no seu ambiente? Seu ambiente religioso, no seu ambiente de trabalho, de colégio, na sua roda da vida? Você busca promover a paz entre os seus amigos, seus vizinhos? Você busca semear a paz na sua escola, no seu trabalho, na sua rua, na sua casa, na sua comunidade? Bem-aventurado os que promovem a paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Esse é o desejo de Deus, que a gente semeie e promova a paz aonde quer que nós vamos. E ele continua: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Gente, é motivo de se sentir feliz. A palavra bem-aventurado e feliz é a mesma palavra. Quando você for perseguido, porque você é uma boa criatura, é um bom cristão, porque você semeia a paz, porque você é de Jesus, e você é perseguido, bem-aventurado, se alegra, não fica chateado, bravo. Não fica triste. Louve a Deus, se alegre. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Porque você é uma pessoa justa, uma pessoa íntegra, uma pessoa que ama a Deus e ama o irmão. Ah, você tem sido perseguido por causa disso? Nada de tristeza. Fica feliz. Te alegra. Desde que seja por causa do reino de Deus, seja feliz e esteja feliz que o Senhor cuidará de você. Tá bom? E ele continua: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Ah, meus irmãos e irmãs, se nós conseguíssemos entender que é preciso ficar feliz quando nós somos perseguidos, e quando as pessoas mentindo disserem todo mal contra nós. Vou dizer uma coisa para vocês. Se há cristãos mais perseguidos, onde o povo mente contra a fé e tenta destruir a verdadeira fé do que nós católicos, eu não conheço. Todo dia alguém levanta um falso testemunho contra a Igreja Católica. Diz uma mentira contra a Igreja Católica. Diz coisas que não são verdade, que não são verdadeiras. E aí o que a gente vai fazer? Ser feliz e dizer para nós: obrigado, Senhor, porque estou sendo perseguido por ser cristão católico e estou sendo julgado falsamente, estou sendo perseguido, estão mentindo contra a minha fé e a verdade da igreja, mas eu não vou desanimar, eu vou seguir em frente, porque com o Senhor eu sou vencedor, sou vencedora. Porque essa é uma verdade. A Igreja Católica tem sido muito perseguida. Quantas pessoas chegam para mim e dizem assim: ah, eu deixei de ser católico porque o católico bebe, o católico fuma, o católico adultera, o católico é idólatra. Gente, isso é uma mentira. Porque nenhum padre manda fumar, manda beber, manda adulterar e manda adorar nada. Parece que
tudo que é de ruim, tudo que é de mal, acontece com os católicos? Acontece na Igreja Católica? Isso não é verdade? Quando eu não era católico, eu também pensava assim. Mas por uma graça me tornei católico. E descobri que a Igreja Católica não pode realmente colocar freio em ninguém. Ela tem que falar a verdade. Eu tenho que tomar consciência do que eu ouvi lá na igreja, no grupo, no ministério, na pastoral, onde quer que seja, e mudar de vida. Mas a igreja não pode colocar trave na nossa boca, não pode colocar cabresto em nós para nos guiar para a direita e para a esquerda. Ela mostra o caminho. Agora, se temos irmãos que se dizem católicos e praticam o errado, nós não temos culpa. Por isso aqui está escrito: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. A mentira, meus irmãos, eu creio que é um pecado muito grave. Muito grave. A gente não saber da história verdadeira, não conhecer de fato a história e ficar mentindo contra o próximo, falando mal contra o próximo, falando mal contra o irmão, contra a irmã, contra isso e contra aquilo. É um perigo. Se eu não tenho certeza, que eu me cale, mas não fale daquilo que eu não conheço, daquilo que você não conhece. Tem certeza? Você realmente é testemunha ocular do que você vai falar? Ah, não, eu ouvi falar. Ouvi falar não é verdade. Me disseram não é verdade. Eu acho não é verdade. O verdadeiro cristão não tem esse vocabulário. Eu acho que é assim. Ou ele tem certeza, ou ele não fala nada. E o Senhor continua: alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa nos céus, por desse modo perseguir os profetas e os que precederam. Irmãos, quando alguém falar mal de você, da sua fé, da sua caminhada, se você realmente foi inocente em tudo que estão falando, alegre-se, dê glória a Deus, porque esse é o papel do cristão, se alegrar na hora da perseguição, na hora da tribulação. Alegre-se. Não tenha medo das perseguições, das tribulações, das mentiras e dos falsos que levantam contra você. Se você não for merecedor de tudo isso, não fique triste não. Louve a Deus, agradeça a Deus por ser digno de ser perseguido por causa da verdade e da justiça de nosso Senhor. Que o Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nos abençoe e nos guarde e faça de nós homens santos, mulheres santas, justos e justas na presença do Senhor e na caminhada rumo ao céu. Deus assim nos abençoe.